Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Palácio do Planalto anunciou hoje a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil do governo Dilma. Com o status de ministro, Lula agora ganha direito a foro privilegiado e só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No início da noite, o juiz Sérgio Moro divulgou uma conversa de hoje entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. No diálogo, ela diz que encaminhou a ele um termo de posse a ser usado em último caso. Essa atitude foi interpretada pelos investigadores da Operação Lava Jato como uma tentativa de Dilma de impedir a eventual prisão de Lula. Por todo o país surgem protestos contrários à nomeação de Lula. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi fechada nos dois sentidos. No Congresso Nacional, deputados juntos gritaram a palavra renúncia. Agora há pouco, em Brasília, milhares de pessoas se reúnem em frente ao Palácio do Planalto para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Qual é a temperatura do protesto nesse momento? Vamos agora ao vivo com... A presidente Dilma defendeu o ex-presidente Lula e disse que ele terá os poderes necessários para ajudar o Brasil. Bom, depois do anúncio, o ex-presidente viajou para São Paulo para reunir-se com a diretoria do Instituto Lula. A chegada dele à Casa Civil se dá quase 2 semanas depois dele ter sido alvo da Operação Lava Jato. Perdão, Raquel, desculpe. Obrigada, Nascimento. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o nosso colega Kennedy Alencar. Pois é. Kennedy, boa noite. O que é que muda com a divulgação da conversa entre a presidente da República e Lula? Obrigada, Kennedy. E a batalha jurídica em torno da nomeação de Lula já começou. Hoje o ministro Marco Aurélio Mello negou um pedido de ação cautelar de um advogado de Santa Catarina que pedia que Lula não assumisse a chefia da Casa Civil. Mesmo assim, a oposição adotou a estratégia de tentar impedir que o ex-presidente volte ao governo. Ainda nesta edição, como fica a situação jurídica de Lula, que passa a ter foro privilegiado? E o que pode mudar na economia com a volta do ex-presidente ao Palácio do Planalto? Você vai ver já já. Uma pesquisa realizada durante um surto de Zika entre 2013 e 2014 na Polinésia Francesa revelou que apenas 1% das mulheres infectadas deram à luz bebês com microcefalia. O repórter Marcelo Carrão vai mostrar agora se as gestantes podem ficar mais tranquilas com esta notícia. Uma operação da Polícia Civil contra o racismo, realizada em 7 estados, terminou com 5 presos. A atriz Thaís Araújo foi ofendida pelo grupo na internet. O empresário foi morto a facadas dentro de casa durante um assalto no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. 2 criminosos foram presos. Uma turista americana foi assaltada hoje em frente à praia de Copacabana, no Rio. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Vamos agora a Brasília, onde está havendo neste momento uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto contra a nomeação de Lula para a Casa Civil e também contra o governo Dilma Rousseff. O repórter Daniel Adjuto acompanha o protesto e tem mais informações. Daniel. Obrigado. Vamos agora para São Paulo. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, deu uma entrevista agora há pouco em frente ao Instituto Lula, em São Paulo. Ele fez duras críticas ao vazamento do áudio de uma conversa entre a presidente Dilma e Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a corte pode manter a investigação sobre o ex-presidente Lula em primeiro grau. Juristas destacam que o foro privilegiado não significa impunidade. Voltamos a falar sobre o ex-presidente Lula, agora na chefia da Casa Civil do governo. Além das mudanças políticas, a nomeação causou muita preocupação na área econômica. Especialistas dizem que a receita que Lula usou quando foi presidente não deve funcionar agora que o país está em crise. A nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil foi destaque em alguns dos principais jornais do mundo. Bom, agora você vai ouvir novamente a conversa divulgada pelo juiz Sérgio Moro entre a presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula. Voltamos ao vivo, direto de Brasília, com Kennedy Alencar. Kennedy? Obrigada, Kennedy. Você vai ver em instantes os gols da Libertadores e dos estaduais.
O Supremo rejeita recurso de Eduardo Cunha sobre o rito do impeachment. Prévias deixam Hillary Clinton e Donald Trump mais perto da disputa pela presidência dos Estados Unidos. A operação de resgate da criança que caiu num buraco no interior de São Paulo. Não perca, é já já. Voltamos com o SBT Brasil. Vamos agora a Brasília com o repórter Daniel Adjuto. Ele está acompanhando agora o protesto contra o governo Dilma na porta do Palácio do Planalto, Daniel. Obrigado, Daniel. Vamos agora para o alto. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para mudar o rito do impeachment. Vamos voltar a Brasília com o Daniel Adjuto. Daniel, vamos agora com Kennedy Alencar. Kennedy, qual foi o placar dessa votação? Vamos tentar entrar em contato agora com o Daniel Adjuto, direto de Brasília. Daniel, você me ouve? Obrigada, Daniel. Você vai ver a seguir as imagens do resgate de um menino de 2 anos no interior de São Paulo. A criança caiu num buraco numa obra e foi salva por bombeiros sem ferimentos graves. Hillary Clinton e Donald Trump ficam perto da disputa pela presidência dos Estados Unidos. Torcedor do Santos fica ferido numa briga durante o jogo. É já já. O SBT Brasil obteve cópia do despacho do juiz Sérgio Moro. Nele está a decisão de suspender o sigilo das gravações telefônicas do presidente Lula. Voltamos então a falar com Kennedy Alencar, que está em Brasília. Kennedy, as últimas informações, quais são? Essa escuta telefônica muda alguma coisa no procedimento do governo, na posse do Lula? Obrigada, Kennedy. A pré-candidata democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump venceram mais uma rodada de votação nos Estados Unidos. Os dois ficaram mais perto da disputa pela Casa Branca. Agora o esporte, um torcedor do Santos ficou ferido em um confronto com a polícia durante o jogo contra o 15 de Piracicaba. Bruno Vicari, boa noite. Como é que aconteceu esse novo episódio de violência nos estádios? Pois é, Nascimento. Boa noite, Raquel. Olha só, a Polícia Militar agiu para acabar com uma briga entre torcedores do Santos. Aí, na confusão, um deles levou um golpe na cabeça. Os pais de um menino de 2 anos passaram o maior sufoco no interior de São Paulo. O menino que brincava no terreno da casa deles caiu num buraco de 2 metros de profundidade. Os bombeiros levaram mais de 1 hora para retirar a criança do local. E antes de encerrar o SBT Brasil de hoje, vamos voltar a Brasília com o repórter Daniel Adjuto, que tem as últimas informações. Daniel? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.